Shalom, pessoal. Espero que esse vídeo funcione e não como o último que eu fiz, que saiu só o meu rosto e ficou parado e não prosseguiu. Eu gravei vários minutos, mas não passou. Então, eu sei que tem muito barulho dos meninos aqui, mas por enquanto não tem saída. Eu vou receber agora eu vou adquirir um microfone de lapela e me parece que ele filtra os sons que vêm de fora. Nesse caso, até o som da minha voz também vai melhorar, que eu sei que às vezes sai muito baixo para vocês, lamentavelmente. Mas tem aqui alguns pormenores sobre Pesach que eu quero aproveitar para esclarecer. Só um momento, deixa eu baixar aqui o som. Pronto, estou de volta. Desculpem. Pois bem, hoje à noite temos que fazer Bedikat Hametz. A bênção é Baruch Atah Hashem Eloheinu Melech Haolam Asher Kedeshanu B'Mitzvotav V'Tzivanu Al Bi'ur Hametz. É claro que Bedikat Hametz e Bi'ur Hametz não são a mesma coisa, mas a Berachá é essa. Já é pensando no amanhã, no Shabat, quando passar da hora que não se poderia mais comer Hametz, seria mais ou menos umas 10 horas da manhã, por aí, não se pode mais comer Hametz. Então, a Seudá Sheniá de Shabat tem que ser feita até antes desse horário. E depois desse horário, quando chega mais ou menos 11 horas, as pessoas têm que fazer, teriam que retirar todo o Hametz, ou queimar, ou destruir de alguma forma, mas é Shabat, então não se pode. Então, que coloquem num saco preto, que não pode transferir coisas fora de casa, e deixem reservado num canto para quando chegar o Hol HaMoed, ou poder colocar lá fora, né? Colocar em algum lugar onde seja levado pela natureza, sei lá. Mas importante ressaltar que, apesar de ser Shabat antes de Yom Tov, nós temos sim que fazer Eruv. Não porque nós cozinhamos no Shabat para Yom Tov, mas porque no Yom Tov nós vamos cozinhar para Yom Tov Sheni. Então tem que fazer esse Eruv pensando em cozinhar para Yom Tov, do Yom Tov primeiro para Yom Tov segundo. Isso é importante lembrar, que isso não é uma questão do Shabat antes do Yom Tov. Tanto que em Israel ninguém precisa fazer isso, porque ela só tem um dia de Yom Tov. Pois bem, a berachá do Eruv é Baruch Atah Hashem Eloheinu Melech Haolam Asher Kedeshanu B'Mitzvotav V'Tzivanu Al Mitzvat Eruv. Nós temos 3 tipos de Eruv: Eruv Haserot, Eruv Tehumin e Eruv Tavshilin. Eruv Tavshilin é esse que nós faremos amanhã, que é o Eruv que permite cozinhar de Yom Tov para o segundo. Eruv Tehumin é o Eruv que permite você ir além do setor permitido no Shabbat fora da cidade. E o Eruv Haserot é aquele que você pode posar coisas dentro da cidade. Aí tem que deixar esclarecido que para nós, os sefaraditas, não funciona essa trave de arame que colocam aí nossos irmãos ashkenazitas. Para nós tem que o lugar ser cercado, poder ser fechado durante a noite, e aí sim pode ser feito o Eruv entre as famílias que moram dentro daquele cercado. Se for só uma família, então não precisa Eruv, porque ali é propriedade particular da pessoa. Voltando ao nosso assunto, Eruv Tavshilin, em seguida que a pessoa fala essa berachá, e ele tem que
preparar 2 tipos de alimento. Pode ser uma matzá e um ovo cozido, pode ser uma matzá e alguma outra coisa, de preferência da pessoa. Alguns preferem uma sardinha ou um atum ou um pedaço de carne. E em seguida tem que dizer que com esse eruv não será permitido cozinhar do Yom Tov primeiro para o Yom Tov segundo, e que esse eruv seja válido para todos os filhos de Israel que morem nessa localidade. Então você inclui todos os outros judeus que às vezes se esqueceram de fazer o eruv e eles se firmam no seu eruv. Pois bem, isso é o principal que eu precisava alertar, porque eu sei que para muitos tem ainda falta de conhecimento nesses assuntos. Agora, lembrando um pouco de como é feito o nosso Seder, nós que somos adeptos do Mishneh Torah, o nosso Seder, a nossa Haggadah, ela é concisa, ela é bem curta. Então, nós não temos aquela Haggadah que acaba chegando lá pelas 4 da manhã e o cara não terminou o Seder. A nossa Haggadah é bem curtinha. Segundo, para nós não é proibido, depois que você fez o Kiddush, depois que você mergulhou o carpaço, ou seja, o salsão ou a selga, depende do que vocês conseguirem, na água salobre, aí, dali para frente, continua a recitação e tikrovet é permitida no Mishneh Torah. O que é tikrovet? Tikrovet quer dizer que você pode provar um pouco dos alimentos da mesa, um pouco da carne, um pouco de outra coisa, até chegar ao momento do Hamotzi. Você não precisa ficar esperando chegar ao Hamotzi, morrendo de fome, para comer. Você pode comer um pouco antes. E lógico, deixar para depois do Hamotzi, para fazer as demais brachot em sequência, e aí sim completa uma refeição como se precisa fazer. Lembrando que nosso Seder é com 2 matzot, ou seja, uma matzá e meia. Antes do Hamotzi, uma matzá quebrada. Antigamente, que as matzot eram maleáveis, como consta no Talmud, no Tratado do Berachot, que eu me lembre, a página 39, então colocava-se metade de uma maçã dentro de uma maçã inteira e fazia a betziá, ou seja, partir o pão com as mãos. Que assim nós fazemos os sefardítas, partimos o pão sempre com as mãos, não com faca. Então, essa diferença básica, nós não sabemos onde começaram os ashkenazitas, que depois influenciaram nos judeus do Oriente, em fazer o Seder com 3 matzot. Nós sempre usamos 2. E essas 2, elas constam no Talmud, constam no Mishneh Torah, constam no livro de Rabbi Yitzhak Alfasi, e os alunos da Gaon de Vilna também seguem esse princípio até hoje, como ele mesmo fazia. Hasevá. O que é Hasevá? Hoje em dia o pessoal se encosta na mesa assim e diz que isso é Hasevá. Não, nós não comemos na mesa, no Seder. Nós comemos no chão. Nós colocamos colchões no chão, nós nos acostamos, e quando faz a berachá do Kiddush, nós temos que fazer Hasevá. Então, ali você tem um travesseiro, você coloca o cotovelo, coloca a mão assim e bebe. É sempre sobre o lado esquerdo, tá bom? Para evitar o perigo da pessoa se engasgar. Nós fazemos dessa forma como era feito na época do Talmud. Nós não mudamos nada do que é original. Então não existe Hasevá em mesa. Isso é um engano muito grande que a maioria das comunidades fazem até hoje. Outra coisa, o único Halel dito de noite, né, vocês vão ver, uma parte dele é dito antes do Hamotzi, a outra, o restante é dito depois do Birkat Hamazon, mas é importante lembrar que precisamos tomar 4 copos de vinho durante o Seder,
vinhos cheios, cada pessoa, copo cheio. Por isso é melhor pegar um copo que caiba um revirito, uma quantia de vinho que é suficiente para fazer a primeira e a última berachá. Nós, alunos do Rambam, fazemos a primeira berachá e em seguida a berachá final, depois que nós tomamos o vinho, em todas as vezes que nós tomamos o vinho. Não fazemos como a maioria das comunidades fazem, que eles fazem só do primeiro e depois, quando termina o Birkat Hamazon, fazem do último. Aí tem que lembrar uma coisa importante, que é permitido mais um copo de vinho, para quem quiser tomar um quinto copo, que seria o chamado copo de Eliyahu. É claro que Eliyahu não vem tomar vinho, né? Você já pensou? Eliyahu tem que se disponibilizar a noite toda para passar de casa em casa, em cada país, para tomar uma taça de vinho. Se ele estivesse vivo, né? Supondo, não, isso seria inviável. Então, são esses os esclarecimentos que eu tenho para Pessah. Eu queria dizer mais coisas, mas se eu me lembrar que eu não falei alguma coisa importante, eu direi amanhã. Aliás, lembrando que esse Halel, que é o único dito à noite, também é o único Halel que é dito sobre os milagres que aconteceram conosco fora da terra de Israel. Todas as festividades que o milagre foi na terra de Israel, como Hanukkah, por exemplo, então é dito Halel. Os milagres que aconteceram conosco fora da terra de Israel, como Purim, não é dito Halel. Então o Halel em Pesach é uma exceção. Mas é porque talvez dali começa todo o povo judeu a se ver como uma nação firme e reconhecida por Deus com o novo pacto, né? Nós sabemos que a nossa circuncisão não é a mesma que foi dada a Abraão. Ela é um pacto que fez de nós o povo de Israel, que nos separa das demais nações. Então, desejo a todos Shabbat Shalom, Pesach, Kasher, Vesameach. Hagalat Kelim. Se vocês tiverem como comprar utensílios novos, ou já tem utensílios novos separados, é a melhor coisa. Mas, se não tiverem, então é importante saber que precisa ferver panelas, até a água sair pela borda da panela, queimar nessa água quente todos os utensílios, né, os talheres, e aí as demais panelas também fazem o mesmo processo. Pratos de louça não tem o que fazer com eles, não podem ser usados no Pessah, a não ser que nunca tenham sido usados. E pratos de vidro, para nós os sefardistas, não tem importância e basta lavar com sabão. Não precisa mais que isso. Copos de vidro também não tem problema nenhum. Nada que é de vidro, nada que é de plástico, para nós não tem problema nenhum. De acordo com o Rav Ovadia Yosef, nenhum tipo de óleo ou azeite é proibido no Pessah. Nós vemos aí tanto óleo com selo kasher, tanto para o ano todo, estou falando, tanto o azeite de oliva, pois o Rabino Ovadia Yosef diz que esses aí não precisam selo nem para Pessah. Então, são todos considerados kesherim. Então, não precisam entrar em pânico por causa de procurar numa lista óleo que seja kasher para Pessah. Eu só aconselho evitar o óleo de soja, porque o óleo de soja é muito prejudicial à saúde e o óleo de canola não é óleo de verdade. Mas os demais óleos e os demais azeites são sim kesherim para Pessah e geralmente são considerados saudáveis. Dizem que o saudável mesmo é o óleo de coco, mas tem muita gente que não suporta o gosto de óleo de coco. Minha esposa sofre com enxaqueca, por exemplo, e ela não consegue comer nada que foi feito com óleo de coco. Então, de novo, para me despedir, Pesach Kasher Vesameach. Espero que eu tenha esclarecido o suficiente para vocês.
E lembrando que até amanhã à noite, hoje se faz Birkat Hametz, separa tudo Hametz, coloca em lugar, é permitido comer Hametz até amanhã, depois do Kiddush do Shabbat, e é permitido comer até mais ou menos às 10 horas da manhã. A saudade solicita do Shabbat só pode ser feita com saladas ou frutas, sem hamotzi, porque é proibido comer matzá antes do Pesach, e também fica proibido comer pão comum. Então, nós não temos saída. De novo, Shabbat Shalom Mevorach, Pesach Kasher Sameach. Ainda bem que eu me lembrei mais pormenores antes de precisar gravar novamente amanhã, que amanhã eu terei um longo dia de limpeza aqui em casa. Estou sozinho, como vocês sabem, então, também não estou muito bem de saúde, estou numa situação bem grave. Bom, então é isso. Espero que tenha sido bem esclarecedor para todos. Me despeço.